Graça e paz da parte do Deus vivo. Bem, aqueles que podem, eu queria chamá-los para nós fazermos um estudo, uma analogia em cima de algumas passagens da Bíblia e com o tema foco, um Jesus que temos que negar. Olhando os dias atuais, a sociedade contemporânea a qual nós vivemos, olhando o meio cristão, olhando os parâmetros, comparando os parâmetros, desse evangelicalismo contemporâneo, eu vejo que há um Jesus que nós temos que negar. Há um Jesus que está sendo pregado por aí em muitos lugares e por muitas pessoas, que não é o Jesus que nós vemos na Bíblia. É um Jesus diferente, um evangelho diferente, onde nós vemos pessoas falando coisas que não estão 100% de acordo com as escrituras sagradas. Então, por isso eu queria abordar esse tema no dia de hoje. Aqueles que puderem pegar suas Bíblias e ir me acompanhando. O primeiro texto que nós vamos abrir, ele está em Jeremias capítulo 7, versículo 8. E antes de nós podermos começar, vamos fazer uma breve oração para que Deus possa estar conosco. Querido Deus e eterno Pai, clamamos a Ti, Senhor, neste momento, ao qual estaremos abrindo a Tua santa palavra. Pedimos a Ti que o Senhor seja o dirigente, que o Senhor seja o guia neste momento. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê entendimento, discernimento e compreensão de tudo aquilo que for dito. Senhor, que neste momento o Senhor descortine os nossos olhos, que nós possamos obter a plenitude do Teu Evangelho. É isso que nós Te pedimos. Há uma urgente necessidade, Senhor, de que o Senhor nos dê essas coisas, porque os dias são maus e há muitas pessoas errôneas dentre o nosso meio. Por isso nós Te clamamos e sabendo que o Senhor irá nos atender, nós já os agradecemos e glorificamos o Teu santo nome. Amém. E graça seja dada ao bom Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 8. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Nessa passagem aqui, Deus leva Jeremias a falar com as pessoas. E o que é dito aqui? Que as pessoas daquela época, elas estavam confiando em palavras mentirosas e sem valores. Que no templo haviam pessoas mentirosas, pessoas que ofereciam sacrifício a ídolos, pessoas desonestas, pessoas que cometiam adultério, e esse tipo de coisa nós vemos nos dias atuais. Talvez hoje nós não vemos dentro da igreja muitas pessoas que cometem adultério, até tem, mas também há o adultério contra Deus, as pessoas que são infiéis a Deus. Nos dias atuais, essa nossa sociedade contemporânea, nós vemos muito desse tipo de coisa. Pessoas mentirosas dentro da igreja, pessoas enganadoras, pessoas que fazem o que Deus detesta, pessoas que pensam que porque elas estão dentro da igreja, seus pecados estão impunes, pessoas que se escondem atrás das coisas de Deus, que têm a igreja e Deus como se fosse um escudo, que usam esse tipo de coisa para poder se camuflar, e Deus fala aqui que Ele está vendo tudo. Pergunta se acaso nós estamos pensando que a casa dele é um esconderijo de ladrões. E nos dias atuais nós vemos muito isso, os salteadores da fé. Muitas são as pessoas que estão dentro dos templos com esses tipos de qualidade. Vamos ali em outra passagem que está em Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. A qual diz assim, vamos pegar um pedacinho só dela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram você do caminho certo. Então, Jesus Cristo é o mesmo.
ontem, hoje e ele será sempre. Ele é o mesmo Jesus Cristo que estava no início da criação do mundo, né? O mesmo Deus que falou essas coisas para Jeremias. Então, as coisas que aconteceram, elas estão se repetindo, elas estão acontecendo novamente. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, as coisas que foram ditas na Bíblia acerca de Deus e acerca da vida de Jesus Cristo e o que ele nos ensinou, nessas coisas não muda. Nós sabemos que Deus é um Deus imutável, que não muda. Então não há uma forma diferente de nós adorarmos a Deus, né? A forma são as formas que estão nas Escrituras, mas nós vemos pessoas que pegam essas verdades e as manipulam ao seu bel prazer. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tem uma outra passagem que eu queria estar abordando aqui. Ela vai estar falando sobre os falsos profetas. Diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoa cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, né, isso é um alerta para as pessoas do futuro, né? Então, para nós de hoje, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, né? Eu conheço muitas pessoas que estão se apostatando da fé, pessoas que estão descrendo de Deus, pessoas que não dão crédito para as coisas que estão escritas nas Escrituras por conta, né, de falsas pessoas, né, falsos mestres, pessoas que dão mau testemunho, pessoas enganosas que se escondem atrás das coisas de Deus, pessoas que estão usando Deus como se ele fosse uma máscara, como se ele fosse uma fantasia, né, para eles poderem se disfarçar. E ele diz mais, né, que as pessoas elas dariam atenção a esses espíritos enganadores. Então há muitas, e os ensinamentos que vêm de demônios. Ainda há, nos dias atuais, muitas são as pessoas, né, que dão ouvido para esse tipo de pessoas, né, que seguem essas doutrinas que nós não sabemos que não são doutrinas bíblicas, nós sabemos que não são doutrinas escriturísticas, sabemos que não são doutrinas, né, baseadas nos princípios, nos pilares aos quais a Bíblia nos mostra quando começou a igreja primitiva, né? A Bíblia nos alerta sobre isso, que as pessoas dariam atenção a esses tipos de coisas. Tem uma passagem que fala bem assim, eu não lembro onde que está agora, mas ela fala bem assim: fizeram para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então é esse tipo de pessoa que aceitam esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, que aceitam esses falsos mestres, porque eles falam aquilo que elas querem ouvir, eles falam aquilo que as suas concupiscências estão desejosas. E esse tipo de pessoa que fala essas coisas, a Bíblia também é clara sobre o que vai acontecer com elas, né? Elas vão ser castigadas. Esses ensinamentos espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas são pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada em ferro em brasa. Essas pessoas ensinam vários tipos de coisas e elas vão ser castigadas. Lá ainda em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 6, eu vou pegar um pedacinho do 5, que diz aqui: essa gente pensa que religião é um meio de se enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. É outro tipo de coisa que está sendo disparada por aí, a famosa teologia da prosperidade, né? Onde tem homens que pensam que a religião é um meio ao qual nós vamos seguir a Cristo e vamos enriquecer. Nós vemos isso na mídia televisiva, na mídia em áudio, nós vemos isso muito no rádio, na televisão, esse tipo de doutrina sendo pregada, né? Que através da fé nós vamos enriquecer. E a Bíblia fala sobre isso. Essa gente pensa que religião é um meio de se enriquecer. A religião é sim um meio de se enriquecer, mas só para aquele que se contenta com o que tem. É só para aquele que já está satisfeito porque ele já tem a melhor coisa que poderia ter. Ele tem Jesus Cristo, né? O nosso único Salvador. E isso já nos basta. Porque se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. Eu acompanho um pastor que ele diz bem assim, que as bênçãos são consequências de uma vida reta. Então, se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos ser prósperos, qual é a receita para isso? A receita é a gente ser reto, é a gente ser sensato, é a gente seguir a lei de Deus, é a gente ser
regenerado, santificado, justificado, né? A gente viver uma vida pura, uma vida santa, né? Na medida do possível. É claro que a gente sabe que a gente comete erros, né? Mas a gente tem um coração quebrantado, e não é o que nós estamos vendo em muitos dos lugares aí sendo falado, né? O que a gente vê hoje aí é que você, através da fé, você vai se dar bem, que através da fé você vai conseguir, né, um emprego melhor. Não que a gente não consiga isso, mas para que a gente venha a conseguir esses tipos de coisa, nós temos que ser pessoas retas. E o que nós vemos nesses outros lugares aí é pessoas liberando bênção para outras pessoas que são pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus. Eu costumo dizer que Deus é um Deus justo, e se Ele agir dessa forma, Ele não está sendo justo. Se Ele abençoar pessoas que não o seguem verdadeiramente, pessoas que não estão arrependidas dos seus pecados, então Deus está deixando de ser justo, né? Então Deus é um Deus justo. Não seria justo Deus dar algo para alguma pessoa se ela não for submissa a Ele. Então é algo complicado nos dias atuais. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, vamos abrir lá em Pedro também. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai falar novamente sobre os falsos profetas. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Né? Tem muitos falsos mestres que estão aparecendo aí, e a maioria das pessoas não estão atinadas para isso. Elas não estão com a percepção elevada para perceber esses tipos de pessoas. E ainda diz mais aqui: eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Aí você me fala assim agora: não, mas eles não são não, porque os que eu acompanho, os que eu conheço, eles não rejeitaram o mestre que os salvou, que é Jesus Cristo. Mas a gente tem que entender uma outra coisa. Eu posso rejeitar Jesus Cristo não só com a minha boca. Já viu isso aqui, Marcos 15, 8, se não me engano? Eu sei que a passagem fala assim: com os lábios, esse povo com os lábios me adora, mas o seu coração está longe de mim. Né? Com a boca diz uma coisa, diz que reconhece Jesus Cristo, mas com os atos é outra coisa totalmente diferente. Se eu não sigo as leis e os preceitos aos quais Jesus Cristo disse que eu tenho que seguir para me conseguir uma vida reta, para que eu possa viver uma vida semelhante à que ele viveu, então quer dizer que eu estou o rejeitando. Se eu não aceito o ensinamento de Jesus Cristo, se eu não aceito aquilo que ele falou, da forma que ele falou, e eu começo a manipular essas coisas, então quer dizer que eu estou rejeitando Jesus Cristo, eu estou rejeitando o mestre que me salvou. E isso fará, dando sequência, isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição por dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Não é isso hoje que nós vemos? Muita gente vai imitar a vida imoral deles. Nós vemos em muitos lugares, aí o cara bate um paletó e o povo sai caindo, né? O cara começa a dar umas batidas numa bateria ali, começa a falar algumas coisas, o povo começa a pular e sapatear. E são tantas as coisas que nós vemos hoje, né? São tantas as coisas que estão sendo difundidas aí, e nós vemos que não são, eu entendo que não é isso, né? Que não são esses os ensinamentos que a Bíblia nos deixou, né? Que é um evangelho diferente, que é um Jesus Cristo diferente, né? E a Bíblia fala que essas pessoas vão ser castigadas. Nós acabamos de ler aqui, esses falsos mestres vão explorar vocês, eles vão contar histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, né? Então nós que temos noção disso, nós não precisamos ficar preocupados achando que Deus não está vendo essas coisas, que Deus não vai fazer nada. Na hora certa, né, Deus vai fazer. Deus já está com a mão levantada para ele. Esses falsos mestres, está aqui no capítulo 10 de 2 Pedro 2, 10. Eu estou pegando um pedaço aqui e vou pegar início do 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais
nos insultam, né? Tem um aí que diz bem assim, que você tem que exigir a bênção. Deus é obrigado a te dar a bênção se você fez tô caçando a palavra certa aqui, não seria uma promessa não. Se você cumpriu alguma coisa, se você fez uma campanha, alguma coisa, se você orou, Deus é obrigado a te abençoar. Né? Tá insultando, né? Tá dizendo que Deus tem a obrigação de nos dar alguma coisa. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Né? Nós somos pecadores desde o princípio. Né? Ele já nos deu tudo que nós precisamos, Ele já nos deu a vida. Então a gente não tem que exigir nada de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, tem outra passagem. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Né? Então não é assim nós saímos acreditando em todos. É porque foi na minha igreja um homem que falou que é profeta. É porque foi na minha igreja um homem que falou que é isso, que é aquilo. Então não temos que acreditar em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Né? Jesus Cristo deu um alerta sobre isso no capítulo 7 de Mateus, se eu não me engano no versículo 15, que fala: pelos seus frutos conhecereis. Ora, pode uma árvore boa dar maus frutos e uma árvore ruim dar bons frutos? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, vou dar um exemplo aqui, limão do pé de jabuticaba ou jabuticaba do pé de limão? É claro que não. Então uma pessoa que tem o Espírito de Deus, nós vamos analisar e vamos ver os frutos que essas pessoas dão. Né? Se ela diz que é um pregador, né? Os frutos que a pregação dele gera tem que ser pessoas com o coração quebrantado, tem que ser pessoas que se arrependem dos seus pecados, tem que ser pessoas que se viram para Cristo e não pessoas que caem em êxtase e em frenesi, né? Que começam a querer coisas terrenas. Paulo disse uma coisa muito interessante, que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são momentâneas e passageiras, mas as que não se veem são eternas. E em muitas das igrejas aí nós vemos uma teologia que está sendo difundida, voltada para as coisas que se veem. Tem um outro homem aí nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele, que ele disse assim, que na igreja dele o lema é esse: nós queremos o ouro do céu na terra, nós não queremos o ouro do céu no céu. E é isso que nós estamos vendo em algumas igrejas aqui no Brasil e em outras igrejas para fora, como a desse homem. Doutrinas destruidoras estão entrando dentro de igrejas, igrejas milenares, igrejas centenárias, né? Igrejas que já foram igrejas conservadoras, igrejas tradicionais, que estão começando a adotar práticas que eu vejo que não são práticas, boas práticas, que não são práticas verdadeiras. Em Judas, no capítulo 1, tem outra coisa dizendo no versículo 4: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio de nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então é outra advertência para a gente, né? Que pessoas desse tipo, né, estarão entrando no meio da gente, sem serem notados, né? Vêm vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, né? Eles rejeitam Jesus Cristo, é como eu falei antes, não é um rejeitar que a pessoa vai virar e falar que não acredita em Jesus Cristo. Tem uma passagem de Tiago que fala bem assim: você crê, deixa eu ver se eu lembro aqui, não estou lembrando a passagem. Você crê que há somente um Deus? Pois os demônios também creem e temem de medo, né? Então não é dizer que crê, eu creio nele, não acredito nele, mas as atitudes não mostram isso. Não, eu fui isso, eu fui aquilo, né? Eu fui isso, eu fui aquilo, ele me tocou, ele me salvou, mas as minhas atitudes não é uma atitude de uma pessoa salva, não é as atitudes de uma pessoa que crê em Cristo, porque não há quebrantamento, não há arrependimento, não há esse tipo de coisa. Então nós temos que ficar muito atentos nos dias atuais para esses tipos de coisas. É muito triste ver o que anda acontecendo por aí.
É muito triste ver que há muitas pessoas que estão cegas. É como diz a passagem em Isaías: eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. Né? É o que está acontecendo com muitas pessoas. Lá em Mateus 7,15, que é a passagem que eu tinha falado antes, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Isso é Jesus alertando. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então nós temos que estar alerta, porque eles vão aparecer. Né? Nós temos que olhar os frutos que eles geram, porque eles vão vir disfarçados. Se possível for, não tem uma passagem que fala, se disfarça até de anjo de luz. Então eles vão vir disfarçados de ovelhas, eles vão parecer conosco, mas na realidade por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem, pelos seus atos. Os espinhos não dão uva e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá boas frutas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore que não presta, a árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Né? Então nós temos que ter esse tipo de visão. Nós temos que estar alerta para esse tipo de coisa, porque são vários os alertas que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente, sobre esse tipo de pessoa que se levantaria. Lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 6, tem uma outra passagem que eu acho muito interessante. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, é Paulo falando aos Gálatas, né? Uma carta eclesiástica, né? Uma carta de advertência à igreja, né? Doutrinando a igreja. Estou muito admirado com vocês, pois vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. É o que eu falei, né? Igrejas milenares, igrejas centenárias, né? Igrejas bíblicas, que eram igrejas bíblicas, né? Igrejas que tinham uma doutrina sólida, uma doutrina rígida, né? Não é essa doutrina rígida de alguns lugares que não pode, umas coisas que você vê que não tem embasamento bíblico. Mas eu estou falando um exemplo aqui, a Igreja Assembleia de Deus, que já foi uma igreja, né, muito bem vista, e hoje já está começando a aderir essas práticas de outras igrejas aí que são práticas condenáveis, né? Estou admirado com vocês, pois vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho, né? Estão aceitando outra verdade. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês porque na verdade não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja um de nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Então há pessoas que estão aí manipulando as verdades bíblicas. Há pessoas que estão aí que pegam textos isolados da Bíblia para fazer campanhas miraculosas. Há pessoas que estão aí que têm aquela mania, né? Já viu isso? O Salmo do dia? Isso não é bíblico. Já viu isso? A caixinha de promessa? Esse tipo de coisa não é bíblico, porque você pega um texto isolado da Bíblia e tenta aplicar ele para você. O que nós temos que fazer é pegar os textos e, ao máximo, extrairmos deles o máximo, o contexto do texto. Não é ficar pegando o texto e tirando ele do seu contexto. Eu gosto muito de dizer isso com o seguinte exemplo. É muito comum em algumas igrejas você ver algo semelhante a isso que eu vou dizer aqui agora. O cara chega lá e fala, no início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, de Gênesis. Aí depois ele manda abrir lá na história de Naamã. E ele mergulhou, e aí ele foi limpo da sua lepra. E aí na primeira vez ele fala bem assim com os irmãos na hora que chega na parte. Agora repita comigo, água. Aí na passagem de Naamã ele fala, agora repita comigo, limpo. Aí ele falou sobre água e falou sobre limpo, água e limpeza. Aí ele chega lá e vai pregar para os irmãos o quê? Sabonete Lux. Porque o sabonete Lux precisa da água para fazer a espuma e precisa depois que junta esses dois, tem a limpeza. Então ele vai começar pregando sobre sabonete Lux.
Né? Se você analisar, não, tudo bem, quando eu estou tomando banho tem a água, aí eu passo o sabonete, aí eu fico limpo. Então tá certo mesmo. Pode pregar sabonete Lux mesmo nessas duas passagens. E não é, né? Tá pegando textos e pregando fora do contexto. Né? Na passagem de Naamã, o contexto da passagem de Naamã é a quebra do orgulho, né? A quebra da soberba. Na passagem de Naamã, esse é o contexto da passagem. Porque Naamã era um homem de alto escalão, né? Tinha um status. Imagina ele pulando numa poça de lama para poder ficar limpo da sua lepra. Então, esse é o contexto da passagem. Desculpa. Então, nós temos que ficar atinado a esse tipo de coisa, que há muito disso acontecendo por aí, e como as coisas são muito bem feitas e muito bem elaboradas, às vezes a gente não percebe, né? E mediante tudo isso aqui que nós já falamos, eu acho que já deve ter uns 20 minutos que nós estamos aqui abrindo algumas passagens e falando algumas coisas, eu pergunto para mim e para você: você acha que o tema ao qual eu intitulei para nós estarmos refletindo, ele tem coesão? Ele é realista? Há mesmo um Jesus que está sendo pregado por aí que nós temos que negar? Ou você discorda? Né? Nós já abrimos muitas das passagens, né? Qual é a sua opinião acerca disso? Pense um pouco aí, né? Se você quiser deixar depois os seus comentários, seria muito interessante. E vamos dar sequência. Vamos abrir agora aqui em Mateus capítulo 27, no versículo 15. Mateus 27, versículo 15. 26, 27, 15. Essa aqui é a passagem onde que Jesus é condenado. Eu vou ler só um pedaço porque é uma passagem muito conhecida por todos nós. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido. Só uma vírgula aqui. A minha Bíblia, ela é uma Bíblia na tradução na linguagem dos dias de hoje. E eu pesquisei, né, ao ler na minha Bíblia isso que eu vou falar aqui agora. Estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, o Barrabás, o nome dele era Jesus. Jesus Barrabás. Aí eu comecei a procurar, né, se isso estava certo. Então eu vi que, pesquisando na internet, vocês podem pesquisar também, que isso estava certo. O nome de Barrabás era Jesus Barrabás mesmo, Barrabás. E o nome Jesus, eu não lembro agora se é qual língua que é, ele é oriundo, ele significa, né, Josué. Então era um nome comum, como é hoje Maria, como é Pedro, como é Paulo e como é tantos outros nomes que são comuns, e muitas são as pessoas que têm esse tipo de nome. Mas o foco não é isso. Se você quiser dizer, não, o nome dele não era Jesus Barrabás, não, o nome dele era Barrabás, que na minha Bíblia está falando que era só Barrabás, então tudo bem. Mas neste momento aqui nós tínhamos o Cristo e nós tínhamos o Barrabás. E o que é que as pessoas que estavam ali, elas fizeram? Né? O que é que essas pessoas que viveram esse fato aqui, elas fizeram? Elas condenaram o Cristo, elas rejeitaram o Cristo, elas não quiseram o evangelho que o Cristo tinha falado para elas, elas não aceitaram o que o Cristo estava, a forma de viver que o Cristo tinha deixado para elas viver, e elas aceitaram o Barrabás. Alguns historiadores que dizem que Barrabás era um visionário, né? Ele era um bandido, mas era um visionário. Algumas das vezes ele defendia, né, lutava por algumas coisas, algumas questões políticas, socioeconômicas que favoreciam as pessoas. Então o que as pessoas dessa época fizeram? A semelhança da de hoje. Elas aceitaram, né, um Jesus diferente. Elas negaram o Jesus Cristo e aceitaram o Jesus Barrabás. Ou se você não quiser colocar o nome dele como Jesus Barrabás, né, mas o contexto se encaixa certo aqui. Né? Elas negaram o Cristo e aceitaram um outro homem. Né? Elas negaram o Evangelho e aceitaram uma outra doutrina.
Não foi isso? Elas negaram o Cristo e aceitaram o outro. Lá em Mateus 26, no versículo 69, nós vamos ver a história a qual Pedro, ele nega Jesus. É uma passagem muito conhecida, eu vou ler um pedaço só. Pedro estava sentado lá no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Uma das outras coisas que eu vejo que o nome de Jesus talvez fosse muito comum, porque muitas das vezes falava isso, né? Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, tipo para dar, como se fosse para dar uma referência de qual Jesus estava falando. Dando sequência. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que vocês estão falando. Por que será que Pedro, o apóstolo, Pedro, o seguidor, ele negou Jesus Cristo? Será por quê? Né? Nós pensamos, nossa, ele andou com ele, e ele viu os milagres, ele viu as curas, ele viu tanta coisa, por que ele negou o Cristo? Né? Por que será que aconteceu esse tipo de coisa? O que acontece é que o Jesus que estava idealizado na mente de Pedro era outro Jesus. Não era aquele Jesus que se permitia ser preso. Não era aquele Jesus que ia como uma ovelha para o matadouro. Não era isso. É claro que nós vemos que um pouco mais à frente, né, ele se arrepende porque ele compreende que Jesus Cristo ele veio foi para isso, ele tinha que passar por essas coisas. Logo mais à frente a gente vê isso. No versículo 14 ainda do capítulo 26, nós vemos outra coisa. Judas traz Jesus. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para que eu lhes entregue Jesus? Foi outro homem. Né? Será por que Judas, né, traiu Jesus? Porque ele era mau? Porque ele não gostava de Jesus? Por que ele ficou andando com ele então? O que ele ia ganhar? 30 moedas de prata? Será que ele estava preocupado com isso? Mas se lá na frente ele jogou as 30 moedas fora? Então, a mesma coisa aconteceu com Judas. O Jesus que Judas idealizou em sua mente não era esse Jesus humilde, esse Jesus manso, esse Jesus que dá a outra face, esse Jesus que vê pessoas o acusando injustamente e não faz nada. As profecias falavam que Jesus, o Salvador ia vir da descendência de Davi. Então eu imagino talvez, né, não está nas escrituras isso, mas nós pensamos assim: você está oprimido, você está preso, mas aí você fica sabendo que vai vir um homem que vai te libertar e ele é da descendência de um grande guerreiro. Foi isso que aconteceu. Então muitas das pessoas dessa época elas podiam pensar isso: vai vir um homem aqui que vai ser um guerreiro, vai fazer uma guerra política, vai fazer uma restauração social e tudo, e vai nos libertar. Então foi esse tipo de coisa que eu entendo, né, tentando entender o que passou na mente de Judas. Não está nas escrituras isso, mas eu entendo dessa forma, que Judas idealizou esse tipo de coisa. Ele não tinha o intuito, se você ler, né, pausadamente, procurar entender, você vai ver que ele não tinha o intuito de entregar Jesus para que ele morresse. Eu entendo que o que ele queria era que Jesus fizesse uma rebelião. O momento era oportuno, porque a cidade estava abarrotada para a festa da Páscoa. Então, se houvesse uma rebelião ali, ia ser um grande alvoroço, porque havia muitos judeus naquele lugar. Então, por ter moldado em sua mente um Jesus diferente, né, ter feito um mestre para si segundo a sua concupiscência, que foi o que eu falei antes da passagem, que eu não lembro onde está, mas que tem, né, por isso que Judas o traiu. Né? E será que nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos criando um Jesus diferente em nossos corações, né? Um mestre segundo as nossas próprias concupiscências, onde nós podemos moldá-lo, né, de acordo com o nosso bel prazer? O que eu vejo é isso, que o Jesus que anda sendo pregado aí é esse, um Jesus como o de Saulo de Tarso, Saulo, não Paulo, como de Caifás, como de Pedro, antes dele cair a ficha e ele entender as coisas, como de Judas e como de muitos outros, tanto daquela época quanto da época atual, dos dias de hoje, né? Eles não esperavam o Redentor, eles não esperavam o homem que veio para pregar amor, eles não esperavam o homem que não falou sobre riquezas, pelo contrário, ele falou sobre humildade,
né? Então hoje eu vejo que são muitas as pessoas que estão cometendo o mesmo erro dos nossos antepassados, e é triste nós olharmos isso, é muito, muito triste. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, né? Às vezes eu estou falando assim, mas vamos ver aqui, o que foi que Jesus começou pregando, né? Qual era a base de início do Evangelho de Jesus Cristo? Só uma coisinha aqui. Marcos capítulo 1, versículo 15. 15. Me perdi aqui. Marcos capítulo 1, versículo 15. Pronto, achei. Vou começar do 14. Depois que João foi preso, Jesus saiu para a região da Galiléia e anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, esse é o 15, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, qual era a base do Evangelho de Cristo? Arrependimento e crença em Deus. O reino de Deus está perto, arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Creiam na mensagem que eu vou falar, né? Primeiramente ela é de arrependimento. Arrependei-vos, pois, porque é chegado. João Batista começou falando isso. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso está no capítulo 4 de Marcos. Então, qual é a base do Evangelho de Jesus Cristo? É arrependimento, né? Voltar para Deus. É esse tipo de coisa. E nós não vemos esse tipo de coisa sendo muito difundida. O que a gente vê sendo pregado aí é um Deus cambista, que você dá uma coisa para ele e ele te dá outra em troca. É como se fosse uma troca. Você vai dar para ele 10 e ele te dá 100. Você vai fazer essa promessa aqui e ele vai te dar aquilo ali, né? Você dá uma coisa que eu te dou outra. Você dá uma coisa que eu te dou outra. Você dá uma coisa e eu te dou outra. O que nós vemos sendo pregado aí hoje, e se fosse pregado nos dias atuais de verdade o Evangelho de Jesus Cristo, né, um Evangelho de arrependimento, se as pessoas estivessem crendo nesse Evangelho, eu paro para pensar assim, será que se em muitos dos lugares fosse pregado isso, e esse Jesus Cristo, a gente não ia ver o que a gente está vendo nas igrejas, que é o quê? Pessoas falsas, pessoas mentirosas, segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, tem isso. A gente não ia ver a lascívia, a gente não ia ver idolatria, né, dos líderes, né, pessoas idolatrando os pastores, pessoas idolatrando músicos, cantores. A gente não ia ver tanta coisa, a gente não ia ver escândalos dentro da igreja, a gente não ia ver disenções, facções, né, isso está lá em Gálatas 5,19, os frutos do Espírito e os frutos da carne, né, a gente não ia ver esse tipo de coisa. Em Mateus capítulo 4, versículo 21, se eu não me engano, vai estar falando sobre o momento que ele chama os primeiros discípulos. Nós vamos abrir aqui só para ter uma certeza. 21. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. É outra coisa que o Evangelho de Cristo nos mostra, que a gente deixe as coisas que nós estamos fazendo e vamos segui-lo, que nós desapeguemos das coisas seculares, que nós desapeguemos das coisas terrenas, né? E seguimos a Cristo. Em primeira instância, em primeiro lugar, o intuito nosso é seguir a Cristo, e não é o que nós estamos vendo, né? Quando é que nós vamos largar tudo e vamos começar a segui-lo? Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo 1, nós vamos ver a história de Saul, e é o que as pessoas estão querendo hoje. Elas estão indo para a igreja buscar esse tipo de coisa que nós vamos relatar aqui agora. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. O povo está indo para a igreja hoje para isso, né? É para receber de Deus, que eles vão ser prósperos, que eles vão ser rei. Eles estão indo para a igreja para isso, para receber a coroa da vitória. Eles estão indo para a igreja para ser ungido alguma coisa. Eles não estão indo para a igreja, né, buscando Deus,
buscando Cristo, eles não estão indo para a igreja conhecer a Deus e conhecer a Cristo, conhecer as verdades bíblicas, as verdades escriturísticas, as verdades teológicas, as verdades eclesiásticas. Não, eles estão indo lá buscar alguma coisa. Eles ficaram sabendo que tem alguma coisa a oferecer ali e eles estão indo lá para isso, porque eles querem algo de Deus, mas eles não querem Deus. É algo muito como se fosse um paradoxo. Aí nós fomos no 1 Samuel 10, em 1 Samuel 15, nós vamos ler aqui o 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Mais um pouco, não passou muito não. Nós vemos o que aconteceu com Saul, recebeu algo grandioso de Deus e se virou contra Deus, começou a desobedecer Deus. E é o que eu vejo hoje. Há muitas profecias sendo ditas em algumas igrejas para algumas pessoas. Algumas pessoas até recebem o que seria dito como bênção. Eu não sei se é de Deus ou do que é. Eu vejo que uma grande maioria não seria de Deus, porque as pessoas não têm uma vida reta. Mas o que a gente vê é isso, que são pessoas à semelhança de Saul, que foram não buscar Deus, foram buscar algo em troca. E quando a gente não está ali alicerçado com Deus, fatidicamente nós vamos desobedecer a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo que muitas são as pessoas que são prepotentes hoje e por isso são desobedientes, que não têm temência, que não têm amor, não têm zelo para com as coisas de Deus. Talvez a pessoa fala: não, eu tenho zelo, mas a maioria das vezes o zelo é como o de usar, ou como o zelo de usar Yaiô, que toca na arca da aliança de qualquer jeito, não tem uma preocupação de saber qual é a forma que Deus estipulou para que as coisas sejam feitas. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa hoje, porque as coisas que estão sendo ditas aí é algo triste para se dizer. Lá em Mateus novamente, no capítulo 6, no versículo, agora eu não lembro se é 9 ou 19, deixa eu confirmar aqui, 19, que vai dizer algo, no Mateus 6, 19, sobre outra coisa que está sendo difundida aí em muitos lugares, como se Deus quisesse que nós fôssemos como Salomão, fôssemos os homens mais ricos do mundo, como se começar a vir para a igreja fosse garantia de prosperidade, a famosa teologia da prosperidade que está sendo difundida por aí. Mateus capítulo 6, versículo 19, o que Deus, Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus? Lá em Provérbios tem algumas coisas sobre isso, e Eclesiastes também tem, mas nós vamos aqui em Mateus, o que Jesus Cristo falou: não juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem roubar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Vai totalmente contrário ao que nós vemos hoje sendo pregado em alguns lugares aí. Não ajuntemos tesouros na terra. É o que Paulo falou: não atentemos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, as preocupações terrenas, o carro, a moto, a bicicleta, o esposo, a filha, não estão em primeiro plano. Lembre-se que as bênçãos são consequências de uma vida reta. É claro que a gente quer ter uma vida confortável, é claro que sim, que nós queremos isso, mas isso não tem que ser a primeira coisa que nós devemos buscar de Deus. Não é isso que acontece. Eu já estou quase acabando. Mateus capítulo 21, no versículo 12 e no 13, tem algo interessante também. Mateus 21, 12 e 13. 21, 12 e 13. Jesus entrou no pátio do templo, expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar, derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pomba. Ele disse: nas Escrituras está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês transformaram-na num esconderijo de ladrões. Foi a primeira coisa que nós abrimos, Jeremias capítulo 7, versículo 8. Então a casa de Deus é para quê? É para que haja oração, para que as pessoas o louvem, para que as pessoas o adorem, não para que as pessoas vão lá para poder fazer barganhas com Deus, para fazer câmbio.
né? Deus não está quando a gente se reúne na igreja, Deus não está lá no intuito de fazer uma troca conosco. Ele está lá, ele vai lá para poder receber a adoração de um povo santo, de um povo puro, né? E mediante, né, a queima do incenso das nossas orações, que sobe a Ele como um cheiro suave e for agradável a Ele, e Ele vê que nós temos uma vida reta, né, certamente Ele irá nos abençoar. Né? Se vocês que são mal, vocês não dão coisas ruins para os seus filhos, imagina eu que sou Deus, né? O que eu vou dar para vocês que são meus filhos? Então a gente não tem que ficar nesse foco desse tipo de coisa que anda sendo dita aí. Ezequiel capítulo 13, no versículo 10. Vamos ver o que está escrito lá em Ezequiel 13, 10. Os profetas enganam o meu povo, dizendo que tudo vai bem quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos, e os profetas vieram e rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair, vão mandar chuva pesada e também chuva de pedra, e um vento forte soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês: que adiantou rebocá-la? Né? Há muitos pastores que estão dizendo por aí: não, tudo vai bem, né? Tudo está indo ótimo, não precisa se preocupar não, né? Não precisa se preocupar, tudo vai bem, tudo está ótimo, nós estamos tendo um crescimento evangélico, né? Nós estamos sendo aceitos, né? Nós estamos na mídia, nós estamos na boca do povo, está tudo indo ótimo. Não precisa se preocupar não, meu irmão, porque Deus é contigo, Ele está vendo tudo que você está passando, não precisa se preocupar não, tudo está bom. Tudo... Não é assim, né? Esses pastores dizem que tudo vai bem, e o que eles fazem é isso: eles constroem uma parede solta, uma parede de tijolos soltos. Quer dizer, nós construímos uma parede solta, e quando eles falam isso, né, dizendo para nós: não, vamos fazer a campanha aqui que Deus vai abençoar, não tem nada de arrependimento, não tem nada disso, porque eles não pregam esse tipo de coisa. É como se eles estivessem rebocando esse tipo de atitude, se nós estivéssemos achando que não precisa de ter uma vida reta, uma vida santa, é só dar o dízimo, é só ir para a campanha, é só pegar o amuleto do não sei o que, botar água em cima da televisão, é só nós irmos lá na oração dos não sei quantos. É só esse tipo de coisa. É só a gente comprar uma rosa, é só a gente comprar um cordão ungido, é claro. É só a gente ter atos, né? É só a gente seguir uma liturgia, é só a gente seguir ritos e costumes que vai dar tudo certo. É como se nós estivéssemos deixando que esses pastores rebocassem a parede nossa com os tijolos tudo solto. Eles não estão firmes, eles não estão alicerçados no alicerce que é Cristo. Então nós devemos que tomar cuidado, porque eles ainda dizem que não vai acontecer nada de ruim. O que Deus diz aqui: vou mandar uma chuva forte, uma chuva de pedra, e vai derrubar a parede de vocês. Gente, vamos acordar. Olha o que Deus está nos advertindo. Há uma urgente necessidade de que a gente se preocupe com essas coisas. Jeremias capítulo 23, no versículo 13, no versículo 16, na realidade, o Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças, dizem coisas que eles mesmos inventaram, e não aquilo que eu falei. E eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? E por aí vai, né? Jeremias capítulo 23, do 16 até o 17. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. É o que eu acabei de falar. Não escutemos o que esses homens estão dizendo. Eles estão dizendo palavras mentirosas, palavras enganosas. O evangelho que eles estão pregando não é o de Jesus Cristo de jeito nenhum, né? Vamos acordar, né? Tem uma passagem que diz: desperta, ó tu que dormes. Ainda em Jeremias capítulo 23, versículo 25 e 26, vai dizer: eu sei o que tem dito esses profetas que falam mentira em meu nome, e afirmo que lhes dei mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com mentiras que eles inventaram? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo esqueça, assim como os pais deles esqueceram. Por aí vai, né? Deus está ciente e está perguntando: por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos acreditar?
Por quanto tempo esses profetas vão enganar o meu povo com essas mentiras que eles inventam? Quando será que o meu povo vai despertar? Quando será que o meu povo vai acordar? Ezequiel capítulo 13, no versículo 13, vai dizer mais alguma coisa. Ezequiel 13, 13. Os profetas enganam meu povo, dizendo que tudo vai bem, foi o que eu já acabei de ler. Quando tudo vai mal, o meu povo construiu uma parede de tijolos, os profetas vieram e rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Novamente ele está dizendo isso para nós. Diga a essa gente que a parede vai cair. Está nos advertindo. Ainda em Ezequiel capítulo 8, eu não vou ler ele não, que eu estou querendo terminar, estou querendo prolongar muito. Mas é uma passagem muito interessante. Eu vou ler um pedaço aqui que está no 6, onde Deus diz a Ezequiel: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui, para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas mais vergonhosas do que essa. Deus está nos alertando. Será que nós não estamos vendo as coisas que estão sendo feitas no templo? Leia esse capítulo 8 de Ezequiel que você vai ver. Deus mostra a Ezequiel tudo o que estava acontecendo, coisas que estavam por detrás dos olhos. Ezequiel estava ali e não estava sabendo. Talvez nós estamos nas nossas igrejas, talvez nós estamos congregando, talvez nós estamos cultuando, talvez nós estamos andando com pessoas e nós estamos vendo o real interesse por detrás daquilo que elas estão fazendo. Está tudo muito maquiado, nós estamos com os olhos vendados, não estamos vendo. Nós temos que estar atentos para esse tipo de coisa. Não deixe de ler esse capítulo 8 de Ezequiel, que é um capítulo muito esclarecedor. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceita um Espírito e um Evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Não pensem que eu sou louco. Paulo está falando aqui aos Coríntios, eu falo também a todos os que estão ouvindo. Não pensem que eu sou louco. Nós temos um zelo, nós temos amor no coração, nós queremos todos, eu quero que todos nós sejamos salvos. Eu não me contento em talvez só eu ver esse tipo de coisa. Eu sei que há outras pessoas que veem também. Você que vê, você tem que difundir esse tipo de pensamento, você tem que alertar as pessoas. Nós temos que ser os vigias, que quando vê as coisas, os inimigos chegando, avisam para as pessoas para que elas estejam preparadas. Há muitas pessoas que estão aí suportando com alegria esse tipo de gente que chega e anuncia um evangelho diferente daquele que foi anunciado. Eles estão aceitando um espírito, um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam do início. Vamos ficar atinados nesse tipo de coisa. Nós sabemos que os dias são maus. Nunca houve uma geração tão carnal, tão profana como essa geração dos dias atuais. Nós precisamos despertar. Desperta. Todos vocês que estão ouvindo, nós temos que ficar alerta. Há muitas pessoas que estão por aí. Nós vamos abrir mais 2 passagens para nós podermos orar e finalizar. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo, é o mesmo que eu digo agora, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se dos seus pecados, abram os seus olhos, não aceitem esse evangelho diluído, esse evangelho sincrético, não aceite esse misticismo dentro da igreja, não aceite essa baixaria gospel que nós estamos vendo aí, não aceite essa teologia infernal que é a teologia da prosperidade. Olhem direito, vejam se verdadeiramente o Espírito que está sendo difundido, onde você está, é o Espírito de Deus. Não sejamos hipócritas. Tiago 1,22 fala assim, não sejamos apenas ouvintes. Então não sejamos apenas ouvintes, antes coloquemos em prática, antes vamos ver, vamos analisar se tudo que está sendo dito. 2 Coríntios, eu já estou terminando, no capítulo 11,
Versículo 11, e agora eu vou finalizar. Paulo diz aqui: por que eu estou dizendo isso? Será que é porque eu não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. Eu não trouxe esse tema no intuito de ofender nenhuma religião. Eu não trouxe esse tema no intuito de ofender nenhuma igreja. Eu não trouxe esse tema no intuito desse tipo de coisa. Eu trouxe esse tema no intuito de que nós venhamos verdadeiramente a servir, a adorar, a difundir o evangelho verdadeiro, aquele evangelho puro, aquele evangelho simples, aquele evangelho que pega o pecador e transforma, aquele evangelho que santifica, que regenera, que justifica, aquele evangelho que salva. Por que estou dizendo isso, meus queridos? Será que é porque eu não os amo? Verdadeiramente Deus sabe que eu os amo. É com essa palavra que eu finalizo. Eu espero que possa servir para edificar vocês, assim como serviu para me edificar. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele é na minha vida e que Ele possa ser na vida de todos nós. Oremos para finalizar. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos a Ti porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Agradecemos a Ti, Deus, por tudo que nós temos. Ó Senhor, doutrina-nos, ensina-nos, Deus. Nós necessitamos de ser ajudados. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Mais uma vez arranca a cortina dos nossos olhos. Oh Deus, que nós possamos, Senhor, conhecer o Teu Evangelho, que nós venhamos a conhecer o nosso Salvador. Oh Deus, promova a edificação nas nossas vidas, purifica os nossos corações, nos quebranta e nos conforma segundo a Tua palavra. Faz de nós, Senhor, pequenos Cristo. É isso que nós te pedimos e por isso nós te louvamos e agradecemos. Amém. E graças a Deus.